De agora em diante, eu lutarei como terráqueo, disse o Goku no final do capítulo 64 de Dragon Ball Super. Por que ele disse isso é o que eu vou discutir nesse vídeo com vocês, além de outras coisas mais. Olá, povo da Terra! O aguardado capítulo 64 de Dragon Ball Super foi lançado cumprindo com todas as expectativas dos fãs. Talvez para muitos não tenha gerado o mesmo impacto no último capítulo, onde Meru se sacrifica por um bem maior, que era a proteção do universo. Mas, para os fãs de boas cenas de luta e do instinto superior, esse capítulo cumpriu com seu objetivo. Sobre a luta, bem, na verdade foi um massacre por parte do Goku. Literalmente, foi o Goku com o instinto superior comendo o Moro ao som de Linkin Park. O Moro não teve a menor chance contra o Goku nessa forma. Ele tentou de todas as maneiras atacar o Saiyajin e ameaçou comer o planeta. Mas o que restou para Moro foi apenas apanhar muito e ser completamente humilhado. Tal como aconteceu com Frieza em Namekusei, o Moro foi severamente ferido por um de seus próprios ataques, sendo que o Frieza foi cortado ao meio, enquanto o Moro acabou perdendo parte do braço e do chifre. Mas a diferença é que, mesmo com o sentimento de fúria e desprezo pelas atrocidades de Frieza, o Goku ainda se preocupou em tentar avisá-lo. Com o Moro não houve qualquer empatia, né? Com total desdém, Goku golpeou o Moro em direção aos seus próprios feixes de energia, sem a menor compaixão. A manifestação do instinto superior completo também foi fora de série. Enquanto no Torneio do Poder ela se manifestou numa narrativa corrida e sem graça, aqui ela foi muito melhor trabalhada e representada. Como eu havia dito na minha análise sobre o capítulo 63, o sacrifício de Meru provavelmente seria para que o turbilhão de emoções e sentimentos que passassem na cabeça do Goku sobre essa situação fossem reprimidos, e ele assim alcançasse o instinto superior. Afinal, como eu já havia comentado durante o treino do Meru e Goku, lá no capítulo 51, o Meru explica a Goku que raiva, tristeza e alegria são fortes emoções, que podem produzir um grande poder. Inclusive, que a raiva é o estopim para a transformação do Super Saiyajin. Mas que o instinto superior é justamente o oposto. Ele é ativado quando os mais fortes impulsos que alteram as emoções são reprimidos. Resumindo, é uma mente reprimida de fortes emoções que desencadeiam o instinto superior. Com a relação de convívio e amizade que Goku e Meru desenvolveram ao longo da saga, principalmente durante o treinamento que tiveram, a morte de Meru serviu como um pretexto perfeito para que reprimisse todos os seus sentimentos e concluísse o seu treinamento com Meru, alcançando um instinto superior. Então essa construção para a manifestação do instinto superior masterizado foi perfeita e talvez inesperada para muitos que acreditavam que o Goku alcançasse uma variação do instinto superior, ou coisas realmente bizarras, como a introdução do Super Saiyajin 4, uma teoria que realmente não fazia o menor sentido diante de tantos elementos apresentados, principalmente quando o foco do treinamento de Goku e Meru era o domínio do instinto superior, e o que víamos era o Goku, da forma presságio, falhando miseravelmente em dominá-lo, emanando sentimentos que justamente mais atrapalhavam do que ajudavam. Uma grande evolução nesse mangá para mim foi a maneira como Toyotaro conseguiu mostrar a grandeza do instinto superior completo diante de qualquer outra transformação ou oponente. Sem dúvidas, há um verdadeiro abismo entre a forma presságio e a forma masterizada do instinto superior. E a maneira como o autor demonstrou isso foi perfeita, considerando o quanto que deve ser difícil fazer isso em um mangá. O instinto masterizado do mangá conseguiu passar a mesma sensação do anime durante a luta de Goku e Jiren. Os movimentos de esquiva, de ataque, a velocidade suprema de Goku, tudo isso foi bem retratado nesse capítulo. Sem contar a expressão séria e de desprezo do Goku. E bota desprezo nisso. Boa parte das vezes que o Goku atacou ou se defendeu de Moro, ele sequer olhava para o vilão. E apesar de Goku ter usado em quase toda a batalha ataques físicos, o estrago que isso fazia no Moro era visível. Num dos ataques que muito lembrou do Ryu e do Ken do Street Fighter, só o impacto do soco fez o planeta Terra inteiro estremecer. Goku também usou uma técnica diferente contra Moro. Na verdade, que
que lembra muito a que ele usou para tentar imobilizar o Broly lá no último filme. Ele imobilizou o Moro e só com os movimentos das mãos jogou o vilão pro ar. Não dá nem para saber se é a mesma técnica ou uma variação da que vimos lá contra o Broly. Mas de qualquer forma, aumenta pelo menos o leque de habilidades do Saiyajin para futuros jogos da franquia. O desespero de Moro diante do Goku com instinto superior completo chamou a atenção. O vilão oscilava entre desespero e confiança, e predominou o medo. A cara dele assustado enquanto Goku se aproximava dele serviu bem para reforçar a diferença de poderes entre os dois. Ver ele chamando por ajuda, se rebaixando e pedindo para não ser morto foi um dos pontos altos do capítulo. Lembrou muito o momento em que Frieza pediu a ajuda de Goku após ser fatiado pelo seu próprio golpe em Namekusei. Naquela ocasião, o Goku, antes de ajudar Frieza, suplicaram por suas vidas antes que o vilão as matasse, e ele não teve piedade. Aqui, Goku, antes do Moro suplicar ajuda, perguntou a Moro se ele tinha ao menos algum remorso pelos que foram mortos por ele. Foi um sermão bem dado para uma situação onde os dois vilões já tinham alguma noção de que a morte seria inevitável e que vencer dificilmente seria uma opção. Claro que, como todo vilão, há teimosia e insistência, mas acabaram se dando muito mal por causa disso. Teve gente que associou o pedido de ajuda de Moro como um pedido para outra entidade misteriosa que pudesse ajudá-lo. Mas, gente, isso não faz o menor sentido na cena, já que o capítulo não se encerrou com nenhuma expectativa de um agente externo se aproximando para interferir na luta ou coisa assim. Apesar de Goku ter falado muito pouco no capítulo, as poucas falas dele merecem atenção. Logo após reprimir as suas emoções, o Goku diz a Moro que ele havia herdado a vontade de Meros. O maior objetivo de Meros era proteger o universo e impedir que Moro acabasse com ele. Só que mais do que essa frase indicar que o Goku agora faria o mesmo, ela serviu também para mostrar o amadurecimento do Goku. Se muitos pensavam que o foco da saga Moro era mostrar a evolução do Vegeta e da sua redenção total, o clímax da saga acabou surpreendendo justamente ao mostrar a evolução do Goku, um personagem que para praticamente todos os fãs nunca mudaria o seu jeito. Ao herdar a vontade de Meros, o Goku colocou todos os seus desejos egoístas abaixo disso, e que agora chama para si a responsabilidade de lutar por um bem maior, não só para ficar mais forte. E enfim, a frase que deixou tanta gente com a pulga atrás da orelha: de agora em diante, lutarei como um terráqueo. Por que o Goku disse isso no momento em que Moro já não tinha a menor chance contra ele? Bem, é claro que não existe uma única interpretação para isso. Tudo a partir daqui são só possibilidades e hipóteses. E pode ser, é claro, que nenhuma delas realmente aconteça. Não é a primeira vez que o Goku falou algo parecido, de querer lutar como um terráqueo. Lá na saga de Cell, após sair da Sala do Tempo, o Goku fala isso, mas como justificativa da sua preferência em usar o seu uniforme clássico de batalha, ao invés de usar as armaduras de combate dos Saiyajins. O Gohan também já soltou essa frase durante o Torneio do Poder, mas sem ser muito claro com isso. Isso mais parece aquela frase de efeito bonita e meio sem nexo para agradar os fãs de longa data da franquia, tipo a do Goku, dizendo que é um Saiyajin criado na Terra. Como o foco de Moro era se alimentar do planeta Terra, podemos pensar que o Goku ali lutaria como um legítimo protetor da Terra, sem ignorar o seu compromisso como um protetor do universo. Teve gente dizendo que ao rasgar o símbolo da Patrulha Galáctica e por ter perguntado sobre a pena de morte de Moro a Jaco, o Goku, naquele momento que disse que lutaria como um terráqueo, queria de alguma forma converter Moro, impedindo que a sua morte fosse consumada. Uma maneira de fazer o vilão buscar a redenção, tal como ele já fez muitas e muitas outras vezes. Acho muito improvável essa hipótese, porque o esperado dele perguntar sobre a condenação de morte do Moro era a percepção de que eliminar uma entidade como o Moro fosse a coisa correta a se fazer, por um bem maior, que era a preservação de todo o universo. Perdoar o vilão, como ele já fez outras vezes,
só tornaria o sacrifício de Meros menos importante, já que isso desconstruiria toda a ideia de evolução do personagem em chamar a responsabilidade do universo para si, sem atropelar os seus interesses pessoais. Derrotar Moro como um patrulheiro provavelmente significa que Goku tivesse que pôr um fim na vida de Moro, ou mandá-lo de volta para a prisão galáctica, para que lá tentassem cumprir a pena de morte. Muito provavelmente sem sucesso, né? Afinal, Moro só estava vivo antes de fugir da prisão, porque a Patrulha Galáctica nunca conseguiu aplicar a pena de morte no vilão, por conta dos resquícios do seu enorme poder. Decidir quem vive e quem morre, mesmo que por um bem maior, como salvar o universo, pode ainda não ser algo que o Goku concorde. Goku tem consciência do seu enorme poder e de que ele está em um nível que nem mesmo os deuses adentraram. Inclusive, o próprio Moro o questiona nesse capítulo se ele pensa em se tornar um deus, deixando o Goku em silêncio. Se a gente recapitular o desenvolvimento do Goku, a última vez que ele matou alguém na série, o Kid Buu, ele pediu para que o vilão ressuscitasse como uma boa pessoa. Evidentemente que isso era um reflexo de um desejo egoísta do Goku para ter um parceiro de batalhas no futuro. Então talvez o Goku ainda tenha um código moral próprio, que está acima da vontade de qualquer outra pessoa ou entidade. O Goku pode sim assumir conscientemente e espontaneamente a decisão de proteger o universo, mas sem que a destruição daqueles que tentam atacar esse universo seja obrigatória. Ao meu ver, o Goku não vai simplesmente desabilitar uma habilidade divina, como o instinto superior, para lutar contra Moro. A minha expectativa, até para tornar o futuro da série algo consistente, se é que ela vai ter uma continuação após isso, é que Goku simplesmente use o seu poder divino para selar por completo todo o poder mágico de Moro. E ele possa viver eternamente como um ser medíocre que foi subjugado pelo poder dos deuses. Vocês lembram que a maior esperança de Meros e a Patrulha Galáctica no começo da saga era selar novamente o poder recuperado de Moro através do Daikaioshin absorvido pelo Buu? A técnica chamada Kaikai Matoru foi criada pelo próprio Daikaioshin e era extremamente perigosa de ser ensinada para qualquer outra pessoa, como dito por ele próprio num flashback no capítulo 43. Moro só estava vivo por ser um guerreiro relevante, mesmo com a magia extraída por Daikaioshin no passado. Então por isso que a patrulha não era capaz de matar o vilão. Acabou que Daikaioshin despertou dentro do Buu, mas justamente por ele não ter o poder suficiente, ele acabou não podendo usar essa técnica no Moro. Afinal, o Kaikai Matoru era uma técnica que consumia grande parte do poder divino do usuário. E quem nessa altura do campeonato tem poder divino suficiente para realizar essa técnica novamente? Isso mesmo, o Goku. O Goku chegou a um ponto que Beerus reconhece o estado divino alcançado pelo Saiyajin. O Moro inclusive questionou a Goku se ele pensava em se tornar um deus. Meros, antes de deixar de existir, disse a Goku que não importaria quem fosse o oponente. Com o domínio do instinto superior, não haveria ninguém que fosse capaz de derrotá-lo. Será que essa não é a deixa perfeita para o Goku abdicar desse poder por um bem maior, sem pôr em xeque seus valores morais, como o de não matar alguém, por exemplo? Isso não significa que o Goku deixaria de defender o universo, sempre buscando o aprimoramento do seu poder. Paralelo a isso, condenaria o Moro a viver eternamente sem a menor possibilidade de resgatar os seus poderes, ou até mesmo sem a força de um guerreiro, já que o Goku o deixaria completamente incapacitado de lutar para sempre. Claro que a decisão de matar ficaria com a Patrulha Galáctica, mas ao meu ver, por conta justamente de coisas que ficaram abertas lá atrás, eu penso que esse é o momento certo para resgatá-los, usando o poder divino do instinto superior como uma solução definitiva para a saga e também para o nível surreal alcançado pelo Goku. As pessoas podem até comentar como que o Goku teria aprendido essa técnica, mas isso é simples se pensarmos que ele treinou com um anjo por meses. Não é difícil imaginar que Meros fosse capaz de usar essa técnica também, afinal, o cara era um anjo, né? E deixou isso como uma alternativa para o Saiyajin. Enfim, é apenas uma hipótese e eu sinceramente gosto da possibilidade disso ocorrer, porque eu acho muito melhor do que ser uma frase aleatória e menosprezando o Moro e generalizando a possibilidade de haver algum revés. Eu também acho impossível que o Goku, ao assumir lutar como um terráqueo, esteja pensando em matar o Moro. Isso porque, supostamente, a Patrulha Galáctica não poderia matar ninguém. Gente, isso não é verdade.
O Moro não podia ser morto pela patrulha porque ninguém era capaz disso. Mas existe a condenação à morte. Tanto que é isso que o Goku pergunta pro Jaco sobre o Moro, se ele era um condenado à morte. É isso, galera. O que vocês acharam do capítulo? E o que vocês acham que o Goku quis dizer sobre isso de lutar como um terráqueo? Deixem aí nos comentários a sua opinião. E não esquece de deixar o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho. Conheça também meu outro canal, que eu tô deixando aqui no card. Um beijo e até o próximo vídeo.